Mateus capítulo 4. Mateus 4, nós vamos ler do 1 ao 11. Mateus, primeiro evangelho, capítulo 4, verso do 1 ao 11. Esse é um texto cujo título é A Tentação de Jesus. E nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quero que você entenda já esse primeiro trecho. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito leva Jesus para ser tentado. É isso que a Bíblia está dizendo. Verso 2: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Ela é sempre rica e eficaz. Ela tem o objetivo de nos exortar, de abrir os nossos olhos, mas também de nos fortalecer, de nos dar sabedoria, de nos dar aquilo que é precioso para o Filho de Deus, o discernimento dos momentos da nossa vida. Pai, eu te agradeço por essa palavra e por saber que Jesus passou pelas mesmas dores que nós passamos, passou inclusive pelas mesmas tentações que nós passamos, mas Ele venceu, Ele se afastou do pecado, Ele viveu uma vida de um verdadeiro amigo de Deus, e é isso que nós queremos fazer e ser, e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, para que possamos ser bem-sucedidos na nossa missão de vida. Te pedimos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados, queria que você tivesse a sua Bíblia aberta. Nós temos o apoio aqui também do Data Show, mas seria muito bom que você aprendesse e exercitasse usar a sua Bíblia, para que você seja um soldado que saiba usar bem a palavra de Deus, que é uma arma de defesa, uma arma de ataque. A Bíblia chama de espada. E eu acho impressionante essa figura de linguagem da Bíblia, porque a Bíblia é uma espada mesmo. E o pior que pode acontecer para nós é se nós estivermos diante de uma guerra
e quando a gente for tentar puxar a espada, a gente perceber que ela não está lá. Não é, Rita? Aliás, como pastor, eu tenho percebido isso, que muitos cristãos, quando estão no meio de uma luta, eles vão tentar onde está a espada. Cadê? Não tem. E aí a batalha fica difícil. É por isso que Davi usou outra figura de linguagem e falou assim: escondi a tua palavra onde? Ela precisa estar tão bem guardada que eu tenha certeza que a hora que eu precisar ela vai estar lá. E é por isso que a gente precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Amém, gente? Quero começar essa mensagem de hoje falando em amizade, pensando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, e se a gente tem se tornado amigos de Deus. E talvez você esteja estranhando, porque nós lemos um texto bíblico que fala de tentação, e agora eu começo essa mensagem falando a vocês que eu vou falar de amizade e de ser amigo de Deus, porque você vai perceber que uma coisa está extremamente relacionada à outra, uma coisa tem ligações extremas com a outra, e é disso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Porque o texto que nós lemos aqui está dizendo que Jesus foi conduzido por quem? Quem conduziu Jesus ao deserto? E é bom que você comece a compreender agora que as situações na sua vida, que são desertos, que são crises extremas, que são momentos de perda, que são momentos sem solução humana à vista, e que nem sempre é um espírito mau que está produzindo isso, ou é o inimigo, o adversário. Às vezes Deus nos conduz por caminhos difíceis, e é interessante como isso acontece. É o que está acontecendo com Jesus aqui. Ele é conduzido pelo Espírito para onde? Para onde? Para um deserto. Deserto é aquele lugar onde só está você e Deus, não tem mais ninguém, não tem ninguém para tirar a tua atenção. Você não pode olhar para o lado, não dá para você se distrair, não dá para você se desguarnecer. Você está de frente com Deus, ou você olha para Ele ou não tem mais nada para você olhar. E Deus nos conduz por esses caminhos. E Mateus 4 vai nos mostrar uma profunda amizade de Jesus com o Pai, um profundo senso de dependência de Jesus ao Pai, e vai mostrar inclusive que essa amizade de Jesus com o Pai, ela é tão afinada, que à medida que Satanás vai citando os textos bíblicos para tentar Jesus, por exemplo, você está morrendo de fome, Jesus, por que é que você, que tem o poder para fazer isso, não transforma essas pedras em pães? Citação bíblica. Jesus, veja, um adversário de Deus citando a Bíblia. Aí vem Jesus, um amigo de Deus, e diz assim: a mesma escritura diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente vai vendo aqui mais para baixo alguém que cita a Bíblia, Satanás, e diz assim: olha, se você quiser, você pode pular de um lugar muito alto, do pináculo do templo, porque você tem poder, você é o Filho de Deus, você pode fazer isso. E quando você fizer isso, quando você determinar isso, olha essa palavra que interessante, vai ser um espetáculo aqui, todo mundo vai perceber que você tem poder espiritual, e vai ser um negócio assim que você vai ficar orgulhoso do que você está fazendo. E Jesus, como amigo do Pai, diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus, não coloque à prova o teu Deus, não coloque Deus contra a parede, porque a Bíblia diz que somente a Ele adorarás e servirás. Há uma conversa aqui entre alguém que é amigo de Deus, Jesus,
e que se submete à vontade de Deus, e alguém que sabe a Bíblia, alguém que conhece as Escrituras, sabe o Velho Testamento, sabe o Novo Testamento, mas não vive nada disso, e é adversário de Deus. Eu fico impressionado com esse texto, porque alguém que sabe muito sobre as Escrituras, e ainda assim é um adversário de Deus. Com isso eu entro nessa mensagem dessa noite, e eu vou trazer aqui a vocês uma carta que eu preguei na comunidade, ainda no outro prédio, uma hipotética carta que foi enviada aqui para a gente, e a gente vai olhar para essa carta e vai ver se a gente está sendo amigo de Deus, ou será que a gente fala em Deus, conhece sobre a Bíblia, como foi citado aqui, e a gente vive muito separado de Deus na prática. E antes que... é isso aqui mesmo. A mensagem de hoje é uma carta de Satanás. E eu queria que você olhasse para isso, olhasse para o que diz essa carta, e queria que você se posicionasse se você tem sido um amigo de Deus ou não. E antes que a gente comece a ler essa carta, eu olho para Jesus, um pouco antes dele ir para a cruz, e nós mostramos duas pessoas que andavam com Jesus, andaram cerca de 3 anos e meio com Jesus, e um se tornou amigo de Jesus de verdade, e o outro se tornou inimigo de Jesus, embora andasse com ele. Eu estou falando de um primeiro que se tornou inimigo de Jesus, chamado Judas Iscariotes. Era a pessoa que cuidava das finanças do ministério de Jesus. Era alguém importante para todos da comunidade, porque qualquer ação ministerial de Jesus, Judas estava atuando nisso. E ele se tornou um inimigo de Jesus, e foi aquele que traiu Jesus. Agora tem um outro que passou por problemas também, inclusive negou a Jesus. O nome dele é Pedro, mas ele se tornou um dos maiores amigos de Jesus. E é nessa perspectiva que eu queria falar com vocês hoje. Se nós estamos mais para Judas, embora a gente ande com Jesus, a gente conheça os milagres de Jesus, a gente conheça sobre como fazer religião, mas no final da história a gente está traindo Jesus do lado dele. Ou será que a gente é uma espécie de Pedro, que embora nas dificuldades da vida da gente, a gente possa negá-lo em algum ponto, não ser aquilo que Deus sonhou para a gente, mas quando Deus olha para a gente e fala assim: você me ama? Como perguntou para Pedro, a gente é capaz de dizer assim: Senhor, eu te amo. Eu sei que eu tenho dificuldades, eu sei que eu passo por tentações, eu sei que às vezes eu falho, mas eu te amo. 3 vezes Jesus pergunta isso para Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. E Jesus dá oportunidade para Pedro se colocar de pé de novo e amá-lo e ser amigo dele por 3 vezes. Um teste: estamos mais para Judas ou mais para Pedro? Vamos lá, uma carta hipotética que eu tive acesso há quase 4 anos atrás, e me chamou muita atenção, e eu queria ver essa carta sobre essa perspectiva de Judas e Pedro. O que está dentro de nós? Olha o que diz a primeira parte. Pode colocar, por favor. A primeira parte desta carta é uma carta escrita hipoteticamente, é uma hipótese, né? Mas o que acontece? Ela é muito real e nos chama a atenção. Olha só: Satanás, o maligno, dizendo: ontem eu te vi, quando você começava o seu dia, você acordou, nem sequer orou ao seu Deus,
Ou melhor, durante todo o dia você se preocupou com um monte de coisas, mas não orou, e nem lembrou de abençoar sequer a comida que você comeu. Você é muito ingrato para com o seu Deus, e isso em você me agrada muito. Que tal? Estamos mais para Judas ou Pedro nesse primeiro teste? Quando nós acordamos hoje, diante do presente da vida, nós lembramos da gratidão a Deus, ou a gente estava muito preocupado com a notícia, com o nosso planejamento, com o que a gente ia fazer, com as nossas dificuldades? E embora você saiba que você não pode resolver os problemas que estão diante de você, você se esqueceu de Deus que pode resolver e tentou de novo resolver as coisas do seu jeito. O teste aqui é esse. E para cada teste, como Jesus lidou com Satanás, ele citava uma coisa e Jesus citava outra, a gente vai para a Bíblia e vê, dizendo assim, em Mateus 6, o texto bíblico é, para você que esqueceu de orar hoje, para você que comeu o seu café da manhã e não teve a menor ideia se aquilo foi um presente de Deus ou não, você que almoçou hoje, e talvez você estava num lugar entre amigos de trabalho e coisa, e você falou, eu não, se eu orar aqui vai ficar esquisito. Está diante de nós aqui, é a primeira perspectiva. Aí vem Jesus ensinando a gente como ser amigo de Deus. Mateus 6,11 diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus está ensinando a gente a ser amigo de Deus. Como é que a gente se torna amigo de Deus? É agradecendo a Deus por cada coisa que aconteceu no nosso dia hoje. Levanta sua mão assim comigo e diga assim, Senhor, me ensina isso. Eu estou meio desconfortável aqui, porque eu nem pensei nisso hoje, passei batido por um monte de coisa, mas amanhã tem um novo dia. Assim como o Senhor restaurou Pedro, me restaura hoje. Amém, gente? Está desconfortável, irmão? É desconfortável para a gente, mas a gente está diante de ser amigo de Deus ou não. Veja o segundo teste, por favor. Palavras do maligno. Eu também gosto da enorme fraqueza que sempre você demonstra no que diz respeito ao seu crescimento espiritual, em ser um cristão. Raramente você lê a Bíblia, inclusive hoje você nem sabe onde está ela. E quando faz, está tão cansado que o Facebook dá, o Twitter dá, o Messenger dá, qualquer outra coisa dá, mas não dá as Escrituras. Não medita no que lê. Ora, quase nada. Além disso, muitas vezes diz palavras que não analisa. Vocês não, eu e você tem a oportunidade de dizer duas palavras diante disso: ou amém ou misericórdia. Qual das duas você escolhe? Então vocês estão junto comigo. Vamos dizer aqui agora, vai lá, 1, 2, 3, misericórdia. Aí vem Jesus, amigo de Deus, e olha para a gente, inspira o salmista Davi a escrever o Salmo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho do Facebook, da internet, do e-mail, do vizinho, do ímpio. Como é feliz aquele que não segue esses conselhos, aquele que não imita a conduta daquele que trai, daquele que é corrupto, daquele que rouba, nem se assenta no meio daquelas pessoas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus. Ao contrário, a sua satisfação está onde mesmo? Na lei do Senhor.
E nessa lei ele medita todo domingo, na hora que o pastor está pregando, naquela meia hora. É isso? De dia e de noite. Vocês têm mais uma vez de dizer amém ou misericórdia? O que você escolhe? Vamos continuar. Nós somos cristãos, somos evangélicos, somos gente da religião. A gente diz para o mundo que a gente é amigo de Deus, que a gente conhece Deus, e a gente está no meio de uma prova aqui. Fomos para o deserto fomos para o deserto e estamos no meio de uma prova. Continuemos. Diz o maligno: por qualquer pretexto você chega tarde ou falta ao seu culto de ensino. Tem domingo que é o futebol, tem o domingo que foi o parque, que você tinha desde as 8 da manhã para ir, mas você foi pertinho do horário do culto. Aí você estava cansado demais, afinal era um domingo. E o que falar das suas murmurações? A gente tem assistido muitos filmes juntos, sem falar nas vezes que nós fomos juntos ao teatro. Lembra daquele dia da tua fraqueza, com aquela pessoa maravilhosa que se colocou diante de você? Não foi bom? Está diante de nós, da nossa amizade com Deus. A gente coloca tudo à frente do Senhor. A gente tem boas desculpas, a gente tem desculpas muito bem construídas. Eu acho impressionante no meu ministério pastoral, nos aconselhamentos, como as nossas desculpas são elaboradas. É ou não é verdade? Quando você precisa dar uma desculpa, sobretudo no relacionamento com Deus, como a gente elabora bem essa desculpa. A gente fica até com dó da gente mesmo. Não é verdade? A gente fica esse sentimento. Estou com dó de mim, está tão bem elaborado. Mas aí vem Jesus e ensina como a gente ser amigo de Deus. Mateus 6:22. E ele vai dizer assim: os seus olhos são a candeia do seu corpo, é a luz do seu corpo. A sabedoria popular vai dizer que os olhos são a janela da alma. Faz todo sentido com o que Jesus está dizendo. Porque os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Como é que estão os nossos olhos? Será que a gente só vê o que quer ver? Pior, será que os nossos olhos são capazes de ver coisas boas? Ou a gente só tem olhos para olhar as coisas ruins? Veja só, todos nós temos família aqui, não temos? Na nossa família, quer ver? A pergunta é a seguinte: a sua família é boa ou ruim? Depende pelo que você passou essa semana. Você está pensando aí. Se o seu irmão te pregou uma peça, você está meio irritado com ele, você fala: pastor, olha, se eu não estivesse na igreja, tivesse só a gente aqui, eu ia falar para o senhor de verdade. Mas a Bíblia está dizendo que vai depender dos teus olhos, porque ela é a candeia do seu corpo. É como você vai enxergar a vida. Você pode enxergar a sua família e o seu irmão como um traste, ou você pode enxergar ele alguém com dificuldades como você, e que Deus está construindo nele uma pessoa que vai se tornar excelente para a glória de Deus. Está diante dos seus olhos. Amém ou misericórdia, gente? Olha, já tem um público mais... já tem améns com misericórdia. Tinha só misericórdia até agora. Vamos adiante. Mas o que mais me agrada, palavras do maligno, é que você tem dificuldade para se arrepender. E que sabe que é jovem e que tem que aproveitar a vida. Afinal de contas, a vida é uma só. Pensa só na carne e acredita que precisa ser salvo para a eternidade. Não há dúvida, você é um dos meus. Amém ou misericórdia?
Agora é misericórdia, não tem jeito. Agora é misericórdia. O que o texto está dizendo aí é que a gente fala que é amigo de Deus, mas a gente vive dominado por algumas coisas do que a Bíblia chama de carne. O que é carne? São os impulsos do coração que não são santificados. É isso que a Bíblia chama de carne. É aquilo que entra para a sua alma pelos seus ouvidos, pelos seus olhos. É aquilo que você sente, é as pulsões sem controle da nossa vida. São as taras da nossa vida, são as pulsões, as impulsões que você não tem controle. Você já viu gente falando assim: olha, eu não sei, eu queria mudar tanto, mas eu não consigo. É disso que a Bíblia está falando. É estar sobre o domínio da carne. E aí vem Jesus e diz assim, através das palavras de Paulo, Romanos 8,5 diz: quem vive segundo essas pulsões, chamada carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Interessante o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando assim: se você quer se tornar amigo de Deus, você precisa alimentar a sua mente das coisas de Deus. É muito interessante, porque às vezes a gente fala assim: puxa vida, pastor, mas eu estou muito fraco, eu estou com muita dificuldade, eu não sinto mais nem vontade de ir na igreja. Quando alguém me diz isso, a primeira pergunta que eu faço é: você está se alimentando espiritualmente do quê? Ah, pastor, faz, sei lá, uns 2 meses que eu não leio a Bíblia. Ué, então é natural o que está acontecendo, porque você está se alimentando de outras coisas, de alimento ruim. É natural que a gente fica doente. O que acontece com uma pessoa que se alimenta de carne cheia de gordura por 6 meses? O que vocês acham que vai acontecer? Vai entupir a veia, vai a pressão subir, porque você está se alimentando de coisa ruim. Da mesma forma, se você está se alimentando de coisas boas, você vai se manter saudável. Amém, gente? Levanta a sua mão assim comigo e fala assim: Senhor, me ensina isso hoje. Eu preciso alimentar a minha mente das coisas saudáveis. Me ajuda em nome de Jesus. Paulo continua dizendo: mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltado para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, olha isso. Não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos para o teste, amém ou misericórdia? Ixi, já estamos com dúvida agora, né, pastor? É uma mistura das duas coisas. Mas vamos seguir, nós estamos no deserto, no teste da nossa vida, se somos amigos de Deus. Olha só, amo as piadas vergonhosas que você conta e que também escuta. Você tem tempo para isso, você é criativo nisso. Você sabe uma piada nova todo dia praticamente, embora você não saiba os textos básicos das Escrituras. Você ri delas, eu também rio de ver um filho de Deus participando de tudo isso. O fato é que a gente se sente bem nesse ambiente. Palavras do maligno. Aí vem Jesus e fala assim: olha, isso é ser inimigo de Deus. Não importa se você professa a Deus, não importa se você nasceu em um lar evangélico, não importa nada disso. Aí vem Jesus e diz assim: vou te ensinar a ser amigo de Deus, como eu desenvolvi a minha amizade. Efésios 5:4, palavras de Paulo apóstolo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de... O que Paulo está falando aqui é que os amigos de Deus, quando eles se reúnem para dar ações de graças.
Quando um amigo de Deus vai na casa de outro amigo de Deus, não há espaço para fofocas, não há espaço para imoralidades, não há espaço para gracejos e coisas que você sabe que o Espírito de Deus não está no meio daquilo ali. Não há espaço para isso, só há espaço para ações de graças. Então, se alguém chegar na sua casa, pretensamente amigo de Deus, e tentar começar com uma dessas coisas que a Bíblia está dizendo, o que você vai fazer? O que faz um filho de Deus? A minha casa, meu irmão, é um lugar de ação de graça. Se você não tem ações de graças, eu não estou interessado no que você está trazendo. Se você quiser, vamos ser gratos a Deus junto aqui. E se tem alguma dificuldade, a gente ora junto. Mas tudo que vai ter aqui são ações de graças. Amém, gente? Você quer que a sua casa seja um lugar de bênção? Começa a filtrar o que entra lá, para a glória de Deus. Amém, gente? Vamos adiante. Palavras do maligno. A música vulgar e de duplo sentido que você escuta me agrada sobremaneira. Como você sabe, aliás, é uma pergunta: como é que você sabe os grupos que eu mais gosto de escutar? Também adoro quando murmura e se revolta contra o seu Deus. Misericórdia, misericórdia. É impressionante como a gente diz que é amigo de Deus. Meu irmão, na boa, sem nenhuma dificuldade, Deus é misericordioso. Quanto tempo nós aqui cristãos, os irmãos de outra igreja, os evangélicos no Brasil, gastaram assistindo a última novela das 8, das 9? Vamos fazer uma conta aqui. Quantos meses dura uma novela dessa, mais ou menos? Chuta aí. Vai, vamos pegar baixo. 6 meses. 6 meses dá quantos dias aproximadamente? 6 vezes 3? 180 dias. 180 dias. Quanto tempo dura por dia uma novela? Assim? 1 hora. Vamos chutar. 180 dias, 1 hora, quantas horas? 180 horas. Que você se dedicou a ver gente traindo gente, gente roubando gente, gente ludibriando gente, sensualidade exposta o tempo inteiro. Aí você fala assim: eu não sei porque eu não estou conseguindo vencer algumas coisas. Você se alimentou 180 horas em 6 meses de coisa que vão te matar. Vendo a Carminha, como está dizendo o Sérgio aqui. Agora, o prejuízo não é só esse não. O prejuízo não é esse. Se o prejuízo fosse só esse, já seria muito ruim, mas tem outros prejuízos. Por exemplo, você tem tempo para fazer um curso de inglês na sua correria do seu dia a dia? Mas você gastou 180 horas jogada fora e vive dizendo que não tem tempo. As mulheres que cozinham todo dia só feijão, arroz e a saladinha. Assim, o marido não aguenta mais aquele zoião que você está fazendo. Você não gastou 1 horinha, 2, 5 para fazer um cursinho na culinária, no micro-ondas, para fazer uma comidinha melhor na sua casa. Mas foram 180 horas que não adiantou nada para você. Você não ganhou nada com isso, só perdeu com isso e ainda continua fazendo zoião ruim para o marido. É disso. Vamos adiante. Amém ou misericórdia? Vamos adiante. Certamente, palavras do maligno.
quando você está se divertindo saudavelmente, eu fico triste. Mas sem problema, sempre haverá outra oportunidade. Quando você está descansando com a sua família, você está fazendo o seu período de lazer corretamente, quando você sabe que o domingo é do Senhor, portanto você não vai inventar coisas na hora da adoração, você vai fazer na hora certa. Quando você está fazendo isso corretamente, o inimigo da sua alma está falando: você conseguiu escapar de mim hoje. Mas ele diz aqui: eu vou ter outras oportunidades. E vem Jesus, inspirando a mente de Paulo, e vai dizer como é que a gente se diverte sendo amigo de Deus. Aí 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, lazer, descanso, amizade, esporte, leitura, todas essas coisas que são fruto da graça, façam tudo para a glória de Deus. Amém, gente? Vamos adiante. Palavras do maligno. Tem vezes que me faz coisas incríveis quando dá mau exemplo às crianças. Você fala para a criança não mentir, mas você está mentindo para o seu marido. Você fala para a criança não ser birrenta, mas você está birrento o tempo todo. Ou quando os autoriza para perderem a sua inocência através da televisão, músicas ou coisas do gênero. Eles são tão espertos que imitam facilmente tudo o que vem. Muito obrigado. Estranhamente, pais e mães e falam assim: eu não sei mais o que fazer com esse filho, não sei onde ele aprende essas coisas ruins. Ele está olhando para você. Está olhando para você. Você é o modelo. Você é o modelo. Ele está vendo, crescendo e vendo você o tempo inteiro. Aí vem a Bíblia e ensina a gente a não só ser amigo de Deus, mas ajudar os nossos filhos a serem amigos de Deus. E diz Salomão no Provérbio 22: ensine a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar do tempo, quando ela entrar na adolescência, na juventude, se casar e se tornar maduro, não vai se desviar deles. Amém, gente? Misericórdia também? Pastor, tem as duas coisas aí, né? Vamos adiante. O que mais me agrada, palavras do maligno, é que poucas vezes preciso te tentar. Quase sempre você cai por conta própria. Você busca os melhores momentos, se expõe a situações perigosas de tentação, me dando oportunidade de agir. É impressionante quando a gente fala assim: eu tenho muita dificuldade numa área da minha vida e eu sempre caio nessa área. E o que a Bíblia está dizendo, que aqueles que são amigos de Deus reconhecem as áreas de fraqueza. Você não precisa falar para ninguém agora, mas pensa aí, quais são as suas áreas que você se acha mais fraco ou mais fraca? A Bíblia diz para você não ficar enfrentando isso. A Bíblia ensina, se você é amigo de Deus, fuja da aparência do mal. Teu fraco é o quê? Dinheiro, pastor. Não posso ver dinheiro. Tem uma coisa, fuja disso. Fuja. Pastor, o meu problema é sexo. O meu problema é pornografia. Fuja disso. Não fique perto disso. Evite ficar sozinho. Evite tudo isso. Fuja dessas coisas. Isso é se tornar amigo de Deus. Pastor, eu tenho compulsão por compras. Eu não posso ver as coisas que eu vou comprando. Eu sei que eu não tenho dinheiro, mas eu compro. O que você está fazendo no shopping dia sim, dia não? Fuja da aparência do mal. Amém, gente? Misericórdia ou amém?
Pastor, o senhor está falando aí que a gente não pode ir para o shopping? De jeito nenhum. Eu estou falando inclusive que você deve guardar um espaço. Inclusive você marido, que não gosta normalmente dessas coisas, tem que ter um tempo com a sua esposa para ela passear e descansar. Se você não está fazendo, também está fazendo errado. Agora, você que é mulher, que sabe que tem problema com isso, e não pode ver um site de compras, ou um shopping, fuja disso. É o que a Bíblia está dizendo. Não teste o seu limite, porque você vai perder. O negócio é fugir da aparência do mal. Amém, gente? Vamos continuar. Se tivesse cabeça, mudaria de ambiente e de... Pastor, eu não consigo mudar. Tem um colega meu que é isso aí mesmo. Mas ele é meu amigo, pastor. Eu continuo. Buscaria a palavra de Deus, entregaria realmente a tua vida àquele que você chama de Deus, e ainda mais, viveria o resto de seus anos sob a orientação do Espírito Santo, se você fosse de fato amigo de Deus. Está dizendo aqui o maligno. Aí vem Paulo aos Romanos e diz assim: você quer ser amigo de Deus? Então não se amolde ao padrão deste mundo. Qual é o padrão desse mundo que a gente vive, gente? O padrão desse mundo é: faz o que vem no teu coração, seja feliz. Está perdendo tempo com esse seu marido aí que está com dificuldade? Trai ele. Todo mundo trai hoje. Esse é o padrão do mundo. Você não está conseguindo uma coisa? Dá uma grana aí. Todo mundo dá uma grana. Quando você está parado na estrada, que você estava 180 por hora e era 60, dá uma caixinha para o guarda. Todo mundo faz isso, é o padrão. E Paulo está dizendo aqui: se você quer ser amigo de Deus, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Porque se a sua mente sofrer essa transformação, vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... Sabe por que você não está vivendo ainda a vontade de Deus, experimentando as promessas de Deus? É porque talvez você se acostumou ao padrão desse mundo. Enquanto isso não for mudado na sua mente e no coração, as promessas e as bênçãos de Deus não chegarão a você. Amém, gente? Vamos continuar. Não tenho costume de enviar esse tipo de mensagem. Essa mensagem que a gente está lendo aqui, diz o maligno: mas você é tão acomodado espiritualmente, que eu não acredito que mesmo depois de você ouvir essa mensagem enfática desse jeito, você vai tomar uma atitude. Veja isso. O que o texto está dizendo aqui é que você está tão acostumado a confiar em você mesmo, no seu braço, na sua capacidade, e você acostumou tanto nessa vida banho-maria espiritual, que mesmo com esses alertas, amanhã eu pego você de novo naquela mesma coisa. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: Tiago, apóstolo de Jesus, sejam o quê? Sejam o quê? Sejam leitores da Bíblia. Sejam praticantes da palavra. E não apenas... Se você só ouvir o que está sendo dito aqui hoje, essas armadilhas vão se suceder na sua vida. A menos que você tome uma atitude e fale assim: em nome de Jesus, e com a ajuda do Espírito Santo, não vou mais dar lugar a essas armadilhas. Amém, gente? Finalmente, as duas últimas frases. Pode? Eu acho que essa já foi, né? Assim. Não, pulou uma. Faltou uma aí. Acho que faltou uma anterior. Tem uma anterior? Então eu vou ler. Eu acho que não tem aí. Não me entenda mal. Palavras do maligno. Eu te odeio.
e não te dou a mínima, inclusive. Se eu te busco é porque você me satisfaz com as suas atitudes e faz cair em ridículo a Jesus de Nazaré. Amém ou misericórdia, gente? Nós somos mais Judas ou mais Pedro? Será que a gente tem negado mais a Jesus do que a gente imagina? Será que a gente canta que é amigo de Deus, mas a nossa prática é negar a Jesus diariamente? Mateus 10:36, palavras de Jesus: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Fechando a carta, a última frase, por favor. Assinado, teu inimigo que te odeia muito, Satanás. Ou como você queira me chamar. Pode ser uma fraqueza, pode ser uma tentação. Esses nomes todos ele atende pela mesma coisa. Pode ser uma coisa assim, que é o meu jeito de ser, eu sou assim mesmo, é assim que eu respondo as coisas. Quer receber de Deus hoje uma arma espiritual para você vencer todas essas coisas e se tornar de fato um amigo de Deus? Quem quer fazer isso hoje? Palavra de Deus, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. O que é submeter-se a Deus? Deus quer estar debaixo do teu conselho. Não tem nada fora dele que vai fazer bem para mim. Submetam-se a Deus. Segundo, fica andando perto do lugar que você é tentado, é isso? Resistam. O que é interessante que a Bíblia está falando é que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Ele tenta uma vez, você não caiu. Ele tenta duas, você não caiu. Ele tenta três, você fala: olha, não vou nem ficar perto disso. Então ele vai embora. Amém, gente? Essa é a palavra de Deus para nós. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu termino essa mensagem com uma palavra de esperança para mim e você. Eu sei que talvez você esteja pensando aí: pastor, o senhor pegou pesado hoje, hein? Eu estava aqui para ouvir umas outras coisas, mas o senhor trouxe um negócio meio pesado hoje. As nossas doenças só são curadas com o remédio certo. Quando você precisa curar o seu fígado, você precisa tomar um remédio amargo. Não é tomando Danoninho que você vai melhorar do fígado. Então Deus prepara o remédio certo. E tem mais: tudo que cura dói. Amém, gente? Está com problema de vesícula? Vai fazer uma cirurgia? Vai doer, mas vai te curar, porque é o remédio certo para a doença que está tentando se alastrar. Amém, gente? Eu termino dizendo que se tornar um amigo de Deus é a coisa mais preciosa que o ser humano tem para fazer com a sua vida. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de convites. É um Deus que vive convidando o ser humano para se tornar amigo dele. Aliás, o que ele está fazendo hoje aqui é convidando você para ser um amigo de Deus. Foi assim que Deus fez com Maria, mãe de Jesus. Maria, você é agraciada. Eu estou te fazendo um convite para você ser a mãe do Redentor do mundo. O que você acha disso, Maria? E Maria olha para Deus e fala assim: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Não é lindo isso?
Aquela mulher que era prostituta e ela estava sofrendo, era adúltera, Jesus se aproxima dela e faz um convite. Que tal você abandonar tudo isso? Que tal você abandonar todas essas coisas que você está buscando? Esses amantes todos que você tem buscado e que você não tem encontrado felicidade. Que tal apenas um amor, você se tornar o meu amigo e rios de água viva vão fluir de você. É aquele convite que Jesus fez para os seus discípulos. Em vez de você ser apenas pescadores de peixes, eu tenho um projeto magnífico para vocês. Vocês serão pescadores de homens. É esse convite que Deus está fazendo para mim e para você. É aquele convite que Jesus fez para Tomé. Tomé, você está duvidando ainda? Vem aqui, põe os teus dedos aqui nos meus ferimentos. Sou eu mesmo. É esse convite para você ser meu amigo. Você sendo meu amigo, você pode me tocar. Quando a gente se torna amigo de Deus, a gente pode tocar em Deus. E toda vez que a gente toca em Deus com coração de amigo de Deus, acontece o que aconteceu com aquela mulher que sofria de uma hemorragia. Quando a gente toca em Deus, o que sai dele, meus irmãos? Virtude. Ele está querendo dar virtude para a sua vida hoje.